Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. Plano anual de leitura bíblica se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 15. Salmos, capítulo 104, versículo 1, até o versículo 23. Provérbios, capítulo 26, versículo 24, até o versículo 26. E Hebreus, capítulo de número 3. Porção diária do dia de hoje tem como título: Jesus está no barco, não há o que temer. Baseado na leitura bíblica, conforme o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 8, versículo de número 23 ao versículo 25. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Estamos diante de uma palavra bastante conhecida, porém de grande edificação para as nossas vidas, que nos gera ânimo, paz e principalmente confiança, quando nós temos a certeza que Jesus está na direção das nossas vidas. Se nós observarmos, não tinha o porquê os discípulos ficarem desesperados, até porque Jesus estava no barco. Segundo, Jesus disse: Passemos para o outro lado da margem. E a palavra de Jesus tem poder, ela não volta vazia. O que ele promete, ele cumpre. Mas quando o mar fica agitado, os discípulos se desesperam e recorrem a Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo. E de forma imediata, Jesus repreende a tempestade e faz-se a bonança. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Mesmo sabendo que Jesus está na direção do nosso barco, quando as ondas sobrevêm um pouco mais forte, a tempestade começa a se levantar, nós clamamos por socorro. Quando vemos o nosso barquinho sendo agitado pelas grandes ondas, nós recorremos a Jesus. E mesmo com a nossa pequena fé, em tempo oportuno, Jesus vem, acalma a tempestade e faz-se a bonança. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que Jesus esteja na direção do nosso barco. Porque quando a tempestade sobrevém sobre nós, nós temos a quem recorrer. Agora o complicado é quando nós entramos num barco precipitadamente e de repente, no meio do percurso, bate aquela dúvida: será que Jesus está na direção do meu barco? Por isso, amado ouvinte, seja lá qual for a direção que você for tomar, por mais simples ou difícil que seja, antes de tudo, é necessário que Jesus esteja na direção do seu barco. Porque quando Jesus está em nossa embarcação, pode vir o que for, tempestades, mar agitado, uma coisa é: nós chegamos do outro lado. E toda essa situação que Jesus permitiu que os discípulos passassem era testando e aperfeiçoando a fé deles, por conta dos desafios que eles ainda iriam enfrentar mais adiante. E assim acontece com as nossas vidas. Deus permite tais situações passarmos para que a nossa fé seja testada e fortalecida, para que nós venhamos estarmos aptos, preparados para sabermos lidarmos com desafios e obras maiores ali adiante. A tempestade
ela vem para que a nossa fé seja fortalecida. A tempestade vem para que nós venhamos reconhecemos o quanto nós somos pequenos mediante a grandeza de Deus. A tempestade vem para reconhecermos o quanto nós somos falhos, errantes, imperfeitos e que se Jesus não estiver na direção do nosso barco, nós não vamos a lugar algum. Por isso eu digo para você nessa manhã, se Jesus está no teu barco, não há o porquê temer. Porque muito em breve a tempestade vai cessar e a bonança vai chegar. Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus e bondoso Pai que estás no céu, Senhor, sabemos que o caminho a qual nós estamos navegando, estamos sujeitos à tempestade, fúria contrária, mas aqui nós estamos diante de Ti, suplicando e clamando, aumenta e acrescenta a nossa fé, para que nós estejamos firmes e constantes nessa embarcação, para chegarmos do outro lado. Permaneça conosco, concedendo a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria e a Tua vitória. Assim eu oro, te agradecendo em nome de Jesus. E que Deus lhe abençoe e lhe conceda um mês abençoado e vitorioso na presença de Cristo Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.